Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a videoaula da semana 26 em língua portuguesa e vamos trabalhar ainda com a apostila número 3. Vamos lá? Hoje nós vamos dar continuidade à aula que tivemos ontem, na quinta-feira. Estávamos trabalhando com a questão da língua portuguesa e a herança, né, de Portugal, das línguas africanas, dos dialetos, dependendo da região onde é falada essa língua portuguesa. É uma região mundial, né? Dependendo da região no mundo. Vamos trabalhar então as páginas 63 a 70 da apostila 3 e como tarefinha para a próxima aula ao vivo, para a próxima quarta-feira, vocês têm a página 109, que vai trabalhar um pouquinho de conteúdo ainda de interpretação, a 117 a 119, que trabalha a interpretação e um pouquinho ainda das orações coordenadas. Então, aqui na página 63, dando continuidade, nós paramos no texto 4, vamos para o texto 5. Os livros gostam de pessoas que nunca pegaram neles, porque têm surpresas para elas e divertem-se a surpreender. Os livros divertem-se. As pessoas que se tornam leitoras ficam logo mais espertas, até andam 3 centímetros mais altas, que é efeito de um orgulho saudável de estarem a fazer a coisa certa. Questão 5. As construções a surpreender e a fazer. No português do Brasil, que forma verbal usaríamos nas frases de onde essas construções foram extraídas? Então, surpreendendo e fazendo. Aqui no Brasil, nós utilizamos o gerúndio. Em Portugal, no português de Portugal, eles utilizam o infinitivo com a na frente. Então, a surpreender, a fazer. No Brasil, surpreendendo e fazendo. Texto 6. O sapato pode ser muito diferente, mas o dedo gordo que espreita da peuga do banqueiro é muito parecido com o dedo do mais pobre dos moçambicanos. Questão 6. Como denominamos aqui o que os portugueses, os moçambicanos e outros falantes do português da África chamam de peuga? São meias, tá? Então, a meia ali, ó. Mas o dedo gordo que espreita da peuga, da meia. Texto 7. Quero-te a ti. Quero a mulher que fala sozinha com a areia e o mar, a que veio ao meu encontro exato. A Isaura sentiu que estava triste e feliz ao mesmo tempo. Ela perguntou: Podes repetir? Ele disse: Amo-te, Isaura. Subitamente, metade das coisas pareciam compostas. Questão 7. Examinem no trecho o diálogo entre duas pessoas portuguesas. Como seria esse diálogo entre brasileiros? Então, como que ficaria no português utilizado aqui no Brasil? Eu te quero. Você pode repetir? Eu te amo. Vocês podem verificar que nós temos aqui, ó, eu te quero, você pode repetir e eu te amo. O que está aqui embaixo escrito com letrinhas cor-de-rosas são só explicações, não precisa copiar. Avançando um pouquinho então, na página 64 continua trabalhando a questão da língua portuguesa, mas o português na Europa, né? As diferenças. Tem um textinho aqui que eu gostaria que vocês lessem para fazer as questõezinhas que nós vamos fazer juntos. Então, aqui nesse textinho mostra a diferença. Como a Ana Maria bem sabe, então, fala um pouquinho de como essa linguagem é considerada aqui no Brasil e como ela é dita no português da Europa. Tem exemplos nesse textinho, então vocês vão ler e logo passamos para as questões. Questão 1, então. Responda as questões com base no texto 1. 1.1. No episódio relatado, houve um ruído na comunicação.
ou seja, um distúrbio que não permitiu a correta interpretação da mensagem. Responda os seguintes itens para descrever esse ruído. Lembrando que quando a gente fala de ruído, nem sempre é um barulho. O ruído pode ser uma falta de comunicação entre as pessoas. Às vezes eu falo uma coisa e a pessoa entende outra. Pode ser considerado um ruído. E ali conta uma historinha no texto que vocês leram, no texto 1, que aconteceu isso. Na questão a quem a narradora se dirigia ao dizer frases como a Ana Maria não conhece e eu sei o que a Ana Maria, ela dirigia-se a quem? A própria Ana Maria. Fica estranho, né? Mas tem pessoas que utilizam desse tipo de linguagem. Eu sou a Karina. E às vezes eu poderia utilizar assim, porque a Karina gosta muito de bolo de chocolate. Porque a Karina come bolo de chocolate nos finais de semana. Então, eu estou falando de mim, mas ao invés de falar eu gosto de bolo de chocolate, eu refiro ao meu nome. A letra B. A interlocutora interpretou que a narradora falava de quem? De uma outra Ana Maria. C. Qual deve ter sido a causa desse ruído na comunicação entre uma portuguesa e uma brasileira? Né? Duas pessoas conversando ali. Provavelmente a brasileira não conhecia essa forma de tratamento usada em Portugal. Então lá é comum, né, nos referirmos a nós mesmos pelo nome. E aqui no Brasil não tanto. Então esse foi o ruído, tá? A brasileira não conhecia essa forma de tratamento que é usada em Portugal. 1.2. A senhora chamava-se Ana Maria Beijinho e, embora fosse bastante mais nova do que eu, não tinha com ela qualquer familiaridade. De acordo com a informação contida no trecho acima, pode-se concluir que a escolha de uma ou de outra forma de tratamento seria determinada por alguns fatores. Um desses fatores é o nível hierárquico, isto é, a posição ocupada pelas duas pessoas na sociedade, o local de trabalho, né? Um chefe e um subordinado. Os outros dois fatores estão mencionados no trecho reproduzido acima. Quais são eles? A questão de ser mais nova, a idade, e familiaridade. Então, idade e grau de familiaridade. A questão 1.3 ficou cortadinha ali, tá? Mas eu vou ler. O texto dá a entender que uma das condições para usar tratamento mais íntimo estava presente, mas outra desaconselhava a intimidade. Qual condição aconselhava a intimidade e qual desaconselhava? Então, aconselhava o tratamento íntimo o fato da interlocutora ser mais jovem que a narradora. E desaconselhava a intimidade a ausência de familiaridade entre ambas. Então, aconselhava a questão da idade e desaconselhava a questão da intimidade ou familiaridade da pessoa. Isso acontece aqui também no Brasil, né? Quando nós não temos intimidade com uma pessoa, nós acabamos utilizando uma linguagem mais formal. E a questão da idade também. Se eu estou falando com uma pessoa mais velha, provavelmente eu vou usar uma linguagem mais formal. Não vou usar gírias, abreviações. 1.4. O texto dá a entender que, nesse caso, dada a condição presente e ausente, poderia ser usado um certo pronome. No entanto, a narradora prefere não usá-lo por considerar essa forma de tratamento pouco indelicada. Qual é esse pronome? E você imagina que ela consideraria essa forma de tratamento indelicada por quê? Então, o pronome, né, seria o você. E por que ela considera indelicada? Provavelmente porque tinha um nível hierárquico superior, né? Então, geralmente quando eu falo com um superior, eu utilizo o nome ou falo senhor, senhora, talvez o você seja muito íntimo, tá? Então, é o você e provavelmente ela considera essa forma indelicada porque ela não tem um nível, vamos supor, o mesmo nível hierárquico. Então, a pessoa é superior a ela. 1.5. Na maior parte das regiões do Brasil,
numa conversa com a relatada, como relatada no texto, nas regiões do Brasil agora. Letra A. Tratar por você alguém da mesma idade ou mais jovem e do mesmo nível hierárquico seria considerado indelicado? Não, né? No Brasil, alguém da mesma idade ou mais jovem, ok, não tem problema de utilizar o você. Então, não seria indelicado. Letra B. No caso de não haver intimidade entre as pessoas e o interlocutor ser mais velho e ocupar um nível hierárquico superior, qual seria o tratamento usual? Acabei de falar, né? Anteriormente ali, senhor, senhora, né? Eu utilizaria uma linguagem mais normativa, mais formal. Em algumas regiões do Brasil. Eu acredito que quase todas. Na página 66, subsequente ali, nós temos um textinho que fala de novo da questão do português de Portugal e do Brasil, das diferenças, da questão de tratamento, como que eles utilizam esse tratamento lá e como que é utilizado aqui. Então, vocês vão ler esse trechinho e no próximo slide vai aparecer a tabela, que é bem importante. Essa tabelinha eu gostaria que vocês grifassem, tá? Nessa tabelinha aparecem então as formas de tratamento no Brasil. Você é a forma de tratamento mais comum. Em poucos locais se usa o tu, na região sul, né? Mas aqui, o Rio Grande do Sul usa bastante o tu. O nome próprio do interlocutor, precedido pelo artigo definido, é usado em algumas poucas comunidades do Brasil, né? E não é uma forma de tratamento amplamente usada em Portugal. Costuma-se usar senhor e senhora para mais velhos, hierarquicamente superiores, quando não é uma pessoa íntima, não expressa permissão para ser tratado por você, né? Se eu vou falar de repente com um diretor, um juiz, um político, né? Eu não usaria o você, ou senhor, eu usaria senhor, senhora, algo mais formal. Em Portugal, o tu é usado em situações informais, no tratamento íntimo também pode ser usado o tu. Você é usado em situações semiformais, quando o interlocutor é mais jovem, hierarquicamente inferior e não é uma pessoa íntima. Então, é o contrário, né? O nome próprio do interlocutor precedido pelo artigo definido. Ah, Ana Maria, o exemplo lá do textinho que foi lido, né? A professora Karina fez isso, eu estou falando, né? Do uso. E tudo como uma maneira mais delicada do que o uso de você. Então, usa-se o nome da pessoa no lugar do você. E o uso de senhor e senhora equivale ao português de Brasil, né? Então, ali também tem essa questão de respeito, né? Acho que a palavra é respeito. Continuando então na página 67, a questão 1.6. Há uma palavra usada no texto cujo significado é aquele ou aquilo que tem o mesmo gênero, espécie, classe, função. Em Portugal, essa palavra é pronunciada com um E aberto e no Brasil é o E fechado. Descubra no texto qual é essa palavra, como ela é grafada no português do Brasil. É com gênere, Portugal, com gênero no Brasil, fechado, tá? É um gênero. Gênero, a espécie ou uma classe. Com G, em Portugal, aberto, com G, fechado. E a gente consegue verificar também, até pelo próprio acento, né? O agudo e o circunflexo, que é fechado. Agudo, aberto. 1.7. O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, ao qual a narradora faz referência, é um trato internacional firmado com o objetivo de criar uma ortografia unificada para o português, a ser observada por todos os países de língua oficial portuguesa. Segundo a narradora, o acordo não foi suficiente para garantir a plena compreensão e a conversa entre pessoas de diferentes países que falam a mesma língua, a língua portuguesa. De acordo com o acordo, isto é, todos usarem as mesmas regras para grafar as palavras, não garante que as pessoas dos diferentes países de língua portuguesa se entendam perfeitamente. Por que isso acontece, né? Porque existem dialetos locais,
Mesmo nós temos a língua portuguesa, mas existem dialetos, variações linguísticas, variações dependendo do local e da região em que nós residimos, moramos, nascemos, né, ou fomos alfabetizados, tá? Então, a questão da pronúncia, ó, aqui, né, fala, ó, a questão da pronúncia, do uso de determinadas expressões vai mudar, né? A maneira de construir frases muda também. E aqui fala, ó, dialetos locais, tá? Bem importante isso. Na página seguinte, na página 68, nós temos o texto 2. É um poema de Fernando Pessoa. Ele é um escritor bem famoso, português, nasceu em Lisboa, participou da questão do modernismo em Portugal e muito conhecido aqui no Brasil, tá? Os poemas dele são poemas bem conceituados, geralmente caem em vestibulares, quando a gente estuda a questão da literatura brasileira, na modernidade. Ele é de 1888 e falece em 1935. Tá? Então, nós podemos dizer que ele é um dos maiores poetas, né, europeus de todos os tempos, mas conhecido no mundo inteiro. Várias passagens, até passagens que estão em músicas, nós conseguimos identificar ser a poesia de Fernando Pessoa. Aqui nós temos um poema, Mar Português, ele é bem conhecido, tem uma imagem, né, usada das naus ali portuguesas, e diz assim: ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fostes nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, essa partezinha, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, é uma expressão muito conhecida aqui no Brasil. Vamos então às questõezinhas sobre esse poema. Responda as questões com base no texto 2, o poema do Fernando Pessoa. O poema apresenta versos rimados. Em caso afirmativo, como as rimas estão distribuídas? Coloque A, B, C, D, E, né? Então, o que acontece ali? Rima assim, ó. Rima primeiro com o segundo, verso, não é a estrofe, o verso é a linha. Primeiro com o segundo, A. Segundo, terceiro com o quarto, B. Quinto com o sexto, C. Então, vocês vão usar o alfabeto ali. Depois, na próxima estrofe, o primeiro e o segundo verso, DD, o terceiro e o quarto, E, e o quinto e o sexto, FF. Utilizem essas letrinhas. 2.2. Como você deve saber, os portugueses foram grandes navegadores, que atravessaram mares para chegar às terras ainda não conhecidas pelos europeus e conquistá-las. Em Mar Português, Fernando Pessoa fala dos sofrimentos necessários para realizar essas conquistas. Essa é uma afirmação. Que sofrimentos foram esses? Nós conseguimos identificar ali, né? Primeiro, o choro das mães, um sofrimento. A reza dos filhos, segundo sofrimento. E a privação das noivas, as noivas que ficaram sem os noivos. Então, nós temos aqui 3 sofrimentos. Bem fácil de identificar ali no poema. Choro das mães, a reza dos filhos e a privação das noivas. A 2.3, nos 2 primeiros versos da segunda estrofe, o poeta conclui sobre a validade de tanto sofrimento. Então, por que é importante tanto sofrimento? Qual foi a conclusão e como ele justifica? Ele diz que valeu a pena, pois a alma não é pequena, limitada, mesquinha, né? Ele quis dizer no sentido mesquinho, que vai além dos interesses restritos. Então, o sofrimento vale a pena quando a alma não é pequena, quando a pessoa não é mesquinha, não é limitada. É isso que ele quis dizer.
Quando a pessoa busca sonhos, vai atrás das coisas. 2.4. Passar além do bojador significa conquistar novas terras, tá? Conquistar novas terras. Letra A. 2.6, agora já na página 70. O verso: Deus ao mar, o perigo e o abismo deu. Enfatiza que o mar é o quê? Arriscado e misterioso, né? Deus ao mar, o perigo e o abismo. Arriscado e misterioso. 2.7. Mas nele é que espelhou o céu. Indica o quê? Que o mar é grandioso, como o céu. Infinito, talvez, né? A questão 2.8. Em síntese, esse poema valoriza ou despreza o envolvimento de Portugal nas navegações para a conquista de novas terras? Valoriza. Ali cortou um pouquinho, né, a palavra, mas é valoriza. Ele diz que é uma coisa boa, uma coisa de grande valor. E por fim, ali aparece a questão 2.8, valoriza. Por fim, 2.9, no poema há dois vocativos, identifique-os, estão separados por vírgulas. Dois vocativos que são chamamentos. Ó mar salgado e mar. 2.10, localize nas orações seguintes do poema para identificar as relações que estabelecem de sentido no mesmo período, orações coordenadas, subordinadas, lembram um tipo de relação? Para que fôssemos nosso o mar. Para que, ó, esse para que indica o quê? Uma finalidade, letra B. Se a alma não é pequena, esse se indica uma condição. Mas nele é que espelhou o céu. Mas nós temos uma oposição. Não ficou muito grifadinho, mas dá para entender. Ok? Então, nós encerramos aqui essa videoaula, trabalhando com a questão ainda da linguagem. Pode cair na prova, gente, uma questãozinha sobre essa influência da língua portuguesa de Portugal aqui no Brasil, a diferença das duas línguas, dos dialetos, da variação linguística. Então, fiquem atentos a isso, ok? Tchau, tchau e até a próxima aula.